Repetindo, no começo da criação, no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e manifestou todos os componentes para a criação material. E assim, houve em primeiro lugar a criação dos 16 princípios da ação material. Isso ocorreu com o propósito de criar o universo material. Logo abaixo tem a palavra encarnação igual a expansão. Apesar do Prabhu ter dito já que é uma palavra que não se utiliza mais. Encarnação é condicionamento. Hare Krishna. O microfone está fechado, Prabhu. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, conhecido como Jagat, que é a criação do assim chamado mundo material, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendente, a revelação védica, e assim está libertando-me definitivamente do ciclo do samsara, os repetidos nascimentos e mortes, e obtendo-me como ser liberado na transcendência. A tal mestre espiritual, que é compassivo com o progresso da alma condicionada, que é o libertador do ser devido aos seus conhecimentos realizados, eu ofereço minhas respeitosas reverências com o meu coração pleno de gratidão. Portanto, que assim seja. Tatastu. Hari Om, Shanti Namaste, Om Tat Sat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna. Muito bem, muito bom dia a todas as pessoas que estão na sala. Muito obrigado às sacerdotisas que nos conduziram amorosamente, compassivamente, diligentemente, com zelo, com atenção até aqui. E nós também estamos aproveitando para lembrar que a nossa egrégora, ou seja, a nossa condição de estarmos aqui, se deve aos conhecimentos. Tá? Então, vocês, hoje é segunda-feira, né? É um dia muito especial para aqueles que são evoluídos espiritualmente e é um dia mais terrível para aqueles que estão imersos na escuridão da ignorância. Porém, é o dia mais feliz e agradável ao coração daqueles que estão se acostumando com a ideia do despertar do ponto de vista realístico e não do ponto de vista esotérico, como sofismo, ou seja, recursos de oratória, mas que são reais na sua abordagem pragmática de evoluir. Tá? Bhagavad Gita, Krishna, eu sempre vou relembrar esse ponto, porque eu acho que isso nos fortalece na nossa determinação de fazer o que nós estamos fazendo. Né? O Krishna diz que qual é a natureza dos sábios? A natureza das pessoas sábias, das pessoas despertas. Como é o comportamento de uma pessoa desperta? Né? Ele vai dizer o seguinte: aquilo que é a hora de adormecer, a escuridão, aquilo que é o momento da letargia para as pessoas ignorantes, é a hora do despertar para uma pessoa de conhecimento. Agora, aquilo que é a hora de despertar, aquilo que é o momento da alegria, da satisfação, da felicidade, da euforia para as pessoas que estão imersas na ignorância, é noite para uma pessoa sóbria de conhecimento. Então, os valores são invertidos, não é? Os prazeres são invertidos.
Os pássaros de plumagens diferentes se acostumam a ambientes equivalentes. Por exemplo, abutres, aves de rapina, se alimentam dos cadáveres. E eles se reúnem em grandes grupos para festejar o êxtase que eles sentem alimentando-se dos cadáveres. Entretanto, os cisnes se alimentam em ambientes puros, e os alimentos têm que estar vivos. O ambiente tem que ser harmonizado, senão eles não se acostumam a ambientes assim. Uma abelha pode, por exemplo, sobrevoar um campo de lixo, de dejetos. Mas se houver uma flor lá no fundo, lá atrás, no cantinho, é lá que a abelha vai pousar. A mosca, diferentemente da abelha, pode sobrevoar um campo de flores, mas se tiver um pequeno cadáver ou algo putrefato, é ali que ela vai pousar. Assim é a mente dos sábios, semelhante à abelha. A mente da pessoa comum, que está destinada a se tornar resíduos e formação de humus, que são o solo da floresta, que estão destinados à morte e, portanto, à entropia, que é a decadência, buscará sempre aquilo que é prejudicial a ela, no sentido de que vai mantê-la presa ao ciclo dos renascimentos e mortes. Os sábios, no entanto, querem a vida, eles amam a vida, eles gostam da luz, eles se alimentam da luz, eles gostam de viver, e por isso eles se acostumam ao sol. Eles sentem prazer com o sol, eles têm gratidão e amor espiritual ao sol, e por isso eles se acostumam a despertar pelas manhãs para receber essa divindade, esse representante de Deus, que agrada tanto ao coração daqueles que estão despertos, o sol. Okay? Então eu quero lembrar vocês, mais uma vez, que todos aqueles que conseguiram superar, né, a resistência ao sol, e que despertam pelas manhãs, assim que nós começamos a semana, estão de parabéns, e esse é o caminho daqueles que querem despertar. São 3 os níveis dos despertos, 3 os níveis. Aqueles que são despertos são o nível biológico, o nível psicológico ou mental e o nível transcendente. O nível biológico significa harmonizar-se com a biologia como foi a criação oferecida. Então, o sol acorda por volta das 5 e 6 da manhã. Logo, harmonizar-se com Deus significa inicialmente harmonizar-se com a criação dele. E a criação dele é que o sol desperta nesse horário. Então, aqueles que negligenciam a criação de Deus, automaticamente também negligenciam o seu Criador. Logo, a espiritualidade dessa pessoa estará evidentemente comprometida em termos de qualidade. É claro que se ela, né, assim, não tem esse hábito e ao mesmo tempo ela reza por compaixão a esse rezador, por compaixão dessa alma condicionada, logicamente que o Supremo oferecerá a ela algum benefício, evidentemente. Entretanto, se a pessoa deseja ter qualidade na sua relação com o Supremo, deverá considerá-lo na sua dimensão pessoal e não exigir dele uma compaixão secundária em função da condição da letargia desse ser. O médico terá compreensão, claro, se o paciente não conseguir sair da cama. Entretanto, se o paciente quer festejar com o médico, ele tem que sair da cama, porque doente, ele não consegue essa função. Então, se o paciente quer ir na festa com o médico, ou jogar futebol com o médico, seja fazer uma viagem com o médico, algo, ela tem que ficar saudável, ela tem que curar-se, e aí sim interagir na intimidade com o médico. O médico terá compaixão desse paciente, mas a relação dinâmica requer que o paciente esteja curado, em perfeito estado de saúde. Então, a nossa posição perante o Supremo tem essa função também. Se nós queremos dele misericórdia, compaixão, isso significa a nossa condição. Se nós entendemos ele na dinâmica dele e nos adaptamos ao mundo dele, isso significa saúde e relacionamento saudável. Ele é uma pessoa e merece ser tratado como uma pessoa. E nós conseguimos, sim, nos adaptar ao estilo de vida dele. Tá? Depois, despertar psicológico, que é quando você entende que ele é uma pessoa, você procura os conhecimentos para saber como lidar com essa pessoa, como se harmonizar com essa pessoa, como conquistar o coração dessa pessoa enquanto pessoa, não enquanto objeto que está lá para cuidar de você, apenas, mas como pessoa que também tem uma vida, que também tem
a sua dinâmica pessoal, ou seja, admitir a natureza dessa pessoa enquanto pessoa, e não apenas enquanto criador dos mundos, que é um pouquinho diferente, envolve conhecimento, a parte média, tem a ver com Jnana, que é abrir o terceiro olho com conhecimento e aprender sobre a pessoa. Daí vem a terceira fase, que é a fase transcendental, que é quando o ser já entende a pessoa, já ama a pessoa e se sente, não no sentido negativo, mas no sentido saudável, proprietário dessa pessoa, porque aquele que ama se sente proprietário do objeto amado, se sente dono, não no sentido negativo, mas no sentido da preocupação, do desejo de que essa pessoa seja feliz, né? Do desejo de tornar o mundo dessa pessoa feliz. Então, naturalmente, existe uma preocupação em controlar o mundo dessa pessoa para que ela seja feliz, que é a fase suprema, que é a fase do amor a Deus. São 3 os níveis do despertar: biológico, psicológico e transcendental, que é onde o ser já o ama, tá? Então, o nosso movimento que nós fazemos tem a ver com harmonizar-se com o Supremo nas 3 fases. E agora nós estamos exercitando a nossa segunda fase, que é a fase psicológica, que é o cultivo do conhecimento, que faz despertar o Agya Chakra, que é o terceiro olho, em termos do conhecimento, tá? Então aqui a gente está no canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. A palavra védica, a palavra védica original e mais de precisão dos termos são avatar, ou corporificação, ou expansão, ou condicionamento. A palavra encarnação, ela não é prevista dentro dos textos védicos, porque os textos védicos são conhecimentos do futuro. E os conhecimentos do futuro não vai partir do princípio de que a carne é um ente real. Conhecimento do futuro envolve conhecimento da ciência da física, de como é que funciona a criação, tá? Então, lá no futuro, eles já sabem que a criação, o que nós chamamos de matéria, na verdade, é energia desacelerada no tempo, que o que nós chamamos de partículas, átomos, etc., são flutuações no campo quântico produzidos por uma variação das cordas, que é um princípio matemático. Eles já têm todas essas informações no futuro. Então, eles não vão dizer encarnação, por uma questão simples de que tem conhecimento. Então, qual é a formação que eles vão dizer? Como é que os títulos, os modelos de nomenclatura que eles vão utilizar? Então, eles vão dizer avatar, eles vão dizer condicionamento, eles vão dizer corporificação, eles vão dizer expansão ou manifestação. Eles nunca vão dizer encarnação, porque eles já sabem que a carne é um termo obsoleto, relativamente irregular para definir entes de futuro, ou seja, dimensão Deus. Agora, como é que se chegou a esse contexto de encarnação? Bom, é muito simples. É que, durante o processo de assimilação de dados, são utilizados termos mais analógicos para facilitar o processador, ou seja, a inteligência das pessoas, para raciocínios lógicos. Então, você tem um modelinho que é funcional. Falar encarnação, dizer que a pessoa está encarnada e tal, etc., isso é funcional, mas ele não é real do ponto de vista da análise científica, dos fatos de como está se dando realmente o processo. Tá? Então, do ponto de vista de quem entende a mecânica da física natural, não é, nem estou falando da questão metafísica, da física natural, quem entende de física simples, básica, natural, física atual, sabe que carne é um termo obsoleto, ou matéria, por exemplo, é um termo absolutamente obsoleto. A fórmula do professor Einstein, que é a fórmula famosinha lá, que nós conhecemos, o EmC², explica exatamente isso, que matéria, massa, ou o que nós chamamos de matéria, é energia desacelerada no tempo, basicamente. Se você reacelerar essa massa, ela volta a ser energia. E energia, basicamente, é campo eletromagnético interagindo com as 4 forças naturais, que é força nuclear forte, força nuclear fraca, eletromagnetismo e gravitação. Basicamente isso daí. Quem entende um pouquinho disso daí, sabe que matéria, assim, admitir matéria, que é o que nós chamamos de matéria bariônica, é funcional. Em termos de última instância, não é compatível. Por exemplo, existe um conflito entre os pensadores que são cartesianos, ou seja, da física newtoniana, e os pensadores que são da física, que é o que se chama de física quântica ou física moderna, né?
que é a mecânica quântica. Por quê? Se você fala matéria para designar as dimensões universais, funciona. Mas se você fala matéria para o mundo subatômico, não funciona mais, porque não tem matéria. O que tem são partículas virtuais baseado numa flutuação quântica. Então, onde está a matéria? Então, o que vale, o que é remédio para uns, é veneno para outros, tá? Então, assim, se numa primeira instância a gente olha e a gente vê matéria, tá tudo bem, a coisa funciona. Mas se você olhar com precisão, onde está a matéria, desaparece. Então, os termos, como normalmente, como são utilizados nos textos védicos, vão falar de, por exemplo, quando se fala da criação, o termo utilizado é Jagat, que significa manifestação fenomenal, numenal ou fenomenal do Mahatattva, que é a substância total, o que nós chamamos de criação ou mundo material. Então, para nós, vai ser mundo material, encarnação, etc., porque a nossa linguagem é mais simplesinha, a nossa forma de entender a mente do Criador é um pouco mais simplesinha, então são utilizados formas mais simplesinhas para se adaptar à nossa forma simplesinha de entender. Agora, na medida em que nós evoluímos, aí muda um pouco, naturalmente, né? Como na escola, quando você vai na escola, uma maçã, mais uma maçã, 2 maçãs, nossa, agora ganhei bastante maçãs. Depois, lá na frente, menos com menos, dá mais para o mundo. Eu vou descer, porque eu aprendi que 2 maçãs e tal, e agora mudou tudo. Como assim? Simples, chama-se evolução, adaptação. Quem se adapta, evolui. E quem não se adapta, fica no jardim de infância. É simples assim, tá? É uma questão de aprendizagem. E quem quer aprender, tem que se adaptar aos conceitos, tá bem? Aqui, Suta Goswami está dizendo, no começo da criação, que é o Jagat, que é a manifestação, o Senhor primeiro se expandiu, tá? Ele não diz encarnou, ele diz expandiu, essa é a palavra correta. O Senhor primeiro se expandiu na forma universal, aí ele vai usar encarnação purusha, que é a forma chamada material, que é quando as pessoas, tem algumas pessoas que olham para a natureza, se perguntam para elas assim, o que é Deus para você? Deus para mim é o sol, é a natureza, são os pássaros, é o universo, isso para mim é Deus. Está errado? Não, está correto. É uma forma de Deus. Chama-se Virat Rupa, ou é a forma universal de Deus, é uma expansão de Deus, é uma manifestação de Deus. Isso é correto. Partir do princípio de que isso é Deus, não está errado. Então, um cientista, um ateu, ou um cético, ao admitir que a biologia é Deus, ou é a fonte da criação, ou é a manifestação, ou é a expressão, se há Deus, é a natureza, ele está correto, ele não está errado. Um ateu afirmando que a natureza seria Deus, ok, é válido, procede sim, não está errado não. Só que é uma fase apenas, é a fase inicial, há outras fases. Por quê? Tem coisas que são boas, tem outras que são melhores, há ainda aquelas que são excelentes. Aí vai depender da intensidade do pesquisador, da lente do observador, para ver essas diferentes fases. Mas se parar na primeira, afirmando que a criação é Deus, está correto, não está errado não, procede sim. Tá? Só é analógica, ou seja, um pouco mais simples, mas procede. Então, ele se expandiu na forma universal, né, a forma purusha, e manifestou todos os componentes para a criação, que se chama material, né, que seria a criação, a matéria bariônica. Então, manifestou todos os componentes. Isso é o que, atualmente, os pensadores, né, das ciências naturais chamariam de flutuação quântica. Tá? Que é o campo de Higgs, onde ocorrem pequenas variações da flutuação em que as partículas são geradas, as partículas virtuais, né? Ou seria, né, em termos mais teóricos ou abstratos, o que se chama de a malha de cordas, que é o que se conhece como teoria de cordas. Então, essa malha universal que permeia toda a criação, que é formada por pequenas cordinhas, né, fofinhas, que ficam lá assim, se mexendo e produzindo partículas virtuais, é o que está em toda parte. Essa é a primeira formação intelectual ou pragmática da criação, que são as cordas. Krishna, ele inclusive admite isso daí, quando ele fala que tudo é feito pelas 3 cordas, são as gunas, e eu sou o dono dessas cordinhas, foi eu que criei essas cordinhas, e essas cordinhas dão forma a tudo que existe. Na física atual, ou, né, a nomenclatura que os pensadores naturais se utilizam é teoria de cordas. A nomenclatura de Krishna chama-se gunas. E a tradução no inglês de guna para o sânscrito, para o inglês, é exatamente isso, cordas. Então,
os pensadores e observadores naturais chegaram à mesma conclusão da fala de Krishna. Então, a conta fecha, a conta bate. Tá? Então, a gente tem evidências de que procede, né, o sistema de nomenclatura de futuro, que é o sistema védico, porque o observador natural chega à mesma conclusão que é oferecida com os conhecimentos védicos que vêm de fora e que são do futuro. Então, na medida que nós evoluímos, nós alcançamos o futuro. E nós temos o mesmo tipo de observação e conclusão. Tá? Todos os componentes para a criação, chamada, né, material, e assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios de ação, né, chamado material, que é, como eu disse, a linguagem natural, ou a nomenclatura, que é a classe, né, dos pensadores naturais, os cientistas chamarão esses 16 princípios de flutuação quântica, tá? Que é o campo de Higgs, ou a malha de cordas. Então, esse movimento todo aí é entendido dessa forma. Então, sempre que vocês ouvirem falar flutuação quântica, campo quântico, teoria de cordas, é essa primeira formação do Mahatattva, da substância total da criação, tá? Isso ocorreu com o propósito de criar o universo, né? E nós estamos falando de um universo, aí chamado universo material, a gente poderia traduzir para universo bariônico, tá? Que é o que a gente consegue enxergar. Só que o universo, ele tem, né, ele tem 3 fases, que é energia bariônica, que é o que nós chamamos de matéria, ou energia material, que é praticamente energia desacelerada em formato de massa, que é que a gente pode tocar, sentir, etc. Depois tem energia escura, e tem a matéria escura e tem a energia escura. A energia bariônica, que é a chamada energia material, compõe apenas 25% da estrutura total do universo, só 25%. Depois tem matéria escura e tem a energia escura, que compõe o restante dos 75% da criação do universo. Tá? Essa é a definição, os cálculos apontam para esses números, esses dados. E essa conta fecha com a informação dada aqui no Srimad Bhagavatam. Então, nós temos aí uma evidência, né, pelo menos a princípio empírica ou teórica, do processo que está se dando aí na formação da criação do universo. É assim que se deu, e está correto, os pensadores naturais estão corretos, e tudo bem, né, eles estão fazendo o trabalho deles, que é investigando a natureza da verdade, e nós estamos aproveitando as suas descrições para tornar mais visual o que vem depois da física, que é a metafísica. Tá bem? Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.